O rúbido clarão do sol no ocaso doura da serrania as eminências e as grimpas da floresta. E já formosa, embora descorada, se equilibra no firmamento a lua. Que sucesso lutuoso e sinistro a mente ocupa e incita à diligência, à atividade dos pobres sertanejos. Que trabalhos são esses que executam, pressurosos, junto do eremitério, sobre as gandras e lesírias vizinhas? Porventura novos perigos e aflições aguardam? Longe, porém, nas humildes campinas avultam mudas, sobre o chão revolto as cruzes sepulcrais, na terra fria, estendem-se os perímetros incertos de funéreas covas, sobre a relva, sobre os torcidos galhos dos arbustos negrejam pastas de coalhado sangue. E além, junto do rio, o triste povo chora os filhos e irmãos sacrificados, enquanto reza o apóstolo dos ermos as preces por finados. Vai-se a tarde, o céu desmaia, as aves emudecem e os fiéis se reúnem lentamente junto do templo humilde do deserto. Medonha fora a noite que passara, medonho fora o dia. Intensas turbas de feros inimigos do Evangelho, rudes cabildas de remotas brenhas, as veredas cercaram das planícies onde soem passar os malfadados para ouvirem as prédicas do sábio, e uma luta travaram sanguinosa, desleal e covarde. Sobre o campo muitos ficaram, bravos combates, muitos também caíram, cujos pulsos não podiam vibrar ligeira flecha nem suster um carcaz. Débeis crianças que das misérias mais o doce nome balbuciavam, tímidas ainda. Velhos inermes, trêmulos, enfermos, que os prudentes conselhos do profeta as dores e os pesares mitigavam. Depois deste nefário morticínio se espalhavam, rugindo pelas matas, sequiosos de sangue, ébrios de raiva. Cruenta provação. Fortes, embora, proibia a vingança a lei sagrada aos que da cruz o lábaro seguiam. Era a defesa o único partido que cumpria tomar. Para a defesa preparavam-se, pois, infatigáveis se outras afrontas e agressões tentassem as hordas dos demônios vagabundos. O estoicismo do mestre assombra as tribos. Nenhum guerreiro contemplara a morte tão sereno, tão firme e tão seguro como o homem da paz. Quem recuara quando dele partia o nobre exemplo? Porém, reina o silêncio entre os conversos, as fogueiras flamejam, derramando na espessura das silvas odorosas vacilantes clarões. O missionário levanta a voz suave e assim se exprime. Deixemos repousar os lidadores, os heróis que morreram defendendo a verdade e a fé. Bravos cumpriram o dever de cristãos e de guerreiros. Destemidos como eles, neste solo onde o sangue verteram, descansemos confiantes no Deus das almas puras. Fiquem de parte as clavas formidáveis, os finos dardos, a cruel vingança, o ódio que prepara ervadas flechas, e olhos fitos na estrela fulgurante que outrora protegia os velhos magos, prossigamos de Cristo a santa história. Ora, depois dos fatos mencionados no último serão, fatos sublimes que eternos viverão no pensamento das gerações remidas no batismo, perseguido o Senhor pelos tiranos, retira-se a Betânia, aldeia humilde, onde Marta e Maria, aflitas, choram junto do pobre irmão Lázaro, enfermo do mal terrível que tomou seu nome. Sabendo que Jesus próximo estava, mandam logo avisar-lhe as infelizes. Teu amigo perece, vem salvá-lo. Amava Cristo o cândido mancebo, sócio de infância, ingênuo companheiro de seus belos serões da mocidade. Se, mestre, havia eleito outros discípulos para a grande missão, nos seios da alma a lembrança de Lázaro guardava como um favo de mel, como um perfume, ou como um talismã que o viandante guarda zeloso em ásperos desertos. Não se abalou, contudo, a triste nova.
2 dias descansou no mesmo sítio, de alheios casos se ocupou tranquilo e por fim resolveu: bastante tempo nestes almos retiros divagamos, voltemos à Judéia. Então, surpreso, ponderou Simão Pedro: vede, mestre, os judeus contra vós se declararam. Que pretendeis fazer? Não tem o dia 12 horas, dizei? Quem anda à noite, pela falta de luz, não anda às cegas? E quem anda de dia? Oh, não se perde que o sol brilhante aclara-lhe o caminho. Mas, depois destas místicas palavras, qual um fraco romeiro deslembrado, a quem súbito assode o pensamento, e a consciência do dever acorda à memória infiel, diz em voz alta: Lázaro dorme. Se ele dorme, vive. Se ele vive, não sofre, atalha Pedro. Expressão pueril de um gênio simples. Exclama o Salvador: nem sempre o sono a vida revelou. Lázaro é morto. Quis a fé conhecer que vos anima, deixei que sucumbisse. Agora vamos, vereis de perto a lúcida verdade. Vamos, Tomé murmura, vamos todos, e nós todos com ele morreremos. Ver para crer. Estole do provérbio. Depois, seguindo o soberano mestre, o caminho tomaram de Betânia. E chegaram, enfim, tarde, bem tarde. Já 4 vezes expelira o dia os lêmures da noite, e 4 vezes a noite pavorosa desfraldara o pavilhão de sombras pelo espaço. Já 4 vezes, sob o olhar de fogo, implacável olhar que tudo alcança do árbitro da luz, sobre si mesma a hidra cativa, se volvera à terra, procurando romper o circo imenso das 12 colossais brônzeas muralhas. E Lázaro dormia, e não sonhava em seu leito de pedra, hórrido leito, onde os vermes somente não repousam. Quando, deixando o corpo, a alma divina libra-se logo aos pés do Onipotente, laureada de esplêndidas virtudes, brilhante de inocência, a morte é bela. Na face da matéria inanimada ficam ainda plácidos vestígios daquela que passou. É belo sempre o cadáver do justo, embora triste. Um quê de inteligente, um quê de nobre guarda estampado nas feições serenas, onde o artista e o sábio acham mistérios que a vida desconhece. O estatuário na brancura dos túmulos se inspira. Mas a dissolução tardia e lenta, a agonia terrífica das formas, a podridão das carnes, a mudança de um corpo gracioso em feio monstro, de monstro em massa informe, escuro acervo de rotas fibras, líquidos impuros, enovelados pelos, frias bolhas, e sobretudo, ó Deus, e sobretudo esse mundo de vermes asquerosos cevando-se de sane e de imundície. Miséria. A morte então desperta o nojo, molesta o coração, derrama o tédio, que aniquila a vontade e o pensamento no espírito assombrado. Oh, porventura serás uma ilusão? Serás um sonho, fluido impalpável, sopro fugitivo, alma, celeste luz? Musa, silêncio. Já 4 dias decorrido haviam que Lázaro cerrara os olhos baços quando Jesus chegou. Cheia ainda estava a pobre habitação fechada e muda de lembranças do morto. O frio leito ainda guardava as formas de seu corpo, ainda tingia as velhas coberturas o sangue dos tumores lacerados. As sandálias no chão, no canto as roupas, o nodoso bordão e os utensílios do trabalho usual no mesmo banco, onde os deixara a noite derradeira, tudo falava do infeliz mancebo. Como o clarão de solitária estrela entre os feios vulcões da tempestade consola os transviados navegantes na vastidão dos mares ominosos, o doce aspecto do Divino Mestre reanimou as decaídas frontes das lacrimosas, pálidas mulheres. Ah, se aqui foras, dizem suspirando, não fenecera nosso irmão tão cedo, teu amigo, Senhor. Mas tudo podes, o que a teu pai pedires será feito. Não vos entristeçais, responde Cristo, ele há de ressurgir.
No fim dos tempos, no dia horrendo do juízo eterno, meu Deus, eu bem o sei. Maria exclama. Sou a ressurreição, a excelsa glória, prossegue o Salvador. Fonte da vida, quem ouve minha voz, sepulto embora, triunfará da morte. O que respira e sente e pensa e crê, durma tranquilo, jamais perecerá. Onde puseste o frio corpo desse pobre amigo? Vem e verás, responde a ingênua Marta. Depois, chamando a irmã silenciosa, guia o Senhor ao túmulo de Lázaro, negro jazigo entre rochedos fundos. Nas nuvens inflamadas do ocidente mergulhava-se o sol. Quente era a terra, e os píncaros dos montes escabrosos e as grimpas dos salgueiros e ciprestes, ao purpúreo clarão do céu do estio, pareciam de sangue borrifados. Um longínquo trovão, rouco, sinistro, tredo como o bramir das grandes onças nas amplas furnas de fragosas serras, soava nas extremas do horizonte. Nem uma leve aragem pelos campos, nem o piar de um pássaro nas frondes dos bastos olivais, nem o balido de uma ovelha medrosa nos outeiros. Então Marta parou, mostrando a gruta onde jazia o irmão. Eis o sepulcro, Senhor, de vosso amigo. Ardente pranto corria-lhe dos olhos. Arredada Maria soluçava entre os arbustos. Bem no fundo da lapa cavernosa, frio abrigo das aves agoureiras, avultava entre lúgubres rochedos o túmulo de Lázaro. Na sombra, como um gênio cativo, murmurava oculto veio d'água. Sobre a lousa cruzava-se, agitando as asas frouxas, um turbilhão de estriges e morcegos, híbridos filhos dos trevosos antros. De lado a lado, esverdeadas penhas, broncos pedaços de granito escuro alongavam-se, rudes, como os dorsos de feios crocodilos que guardassem furna de pavorosos malefícios. Porém, a vasta cúpula celeste, momentos antes abrasada forja, de pesada caligem se cobria. Rijas lufadas dos raivosos ventos sibilavam das bandas do mar morto, despindo os arvoredos seculares, nuvens de areia erguendo pelo espaço. Deteve-se Jesus. Volveu os olhos para a grosseira pedra que encerrava quem tanto amara neste ingrato mundo. Abaixou, suspirando, a fronte augusta, inclinou-se e chorou. Surpreendidos, viram correr seus fátuos companheiros no belo rosto as lágrimas divinas. Pérolas do sacrário da amizade, que no reino dos céus, fúlgidas brilham na coroa imortal do pobre Lázaro. Quem, anjo ou santo, mereceu tal prêmio? Vós, que passais alegres sobre a terra, diletos da fortuna, e inebriados pelo fumo do incenso da lisonja ou pelos brilhos de falazes glórias, não guardastes no cofre dos afetos uma pálida rosa, um triste goivo, uma lembrança fugitiva ao menos de tão feliz, de tão puro sentimento. Desconheceis, vaidosos, a doçura e o valor dessas lágrimas sublimes. Vede quanto o prezava o grande mestre, o povo murmurou. Erguei a lousa que seus restos cobre, ordena o Salvador aos circunstantes, numerosos então. Erguei, eu mando. Senhor, já 4 dias decorreram depois que faleceu, fétido cheiro de podridão exala o corpo, talvez coberto de asquerosos vermes. Deixa que se consuma, disse Marta. Não duvides, mulher, a fé sincera abre do céu as portas luminosas. Eia, vós outros, levantai a lousa. Com soberano gesto ordena o mestre. Num volver de olhos, a pesada pedra, rangendo sobre as bordas do sepulcro, descia ao chão da gruta funerária, e a luz vermelha de fumoso archote que Maria acendera, muda, horrenda, como a garganta de Tartário monstro, cheia de sangue e de polutas carnes, mostrou a tumba escancaradas faces. A seu eterno Pai volveu-se Cristo nesse instante solene. Padre, Padre, por me haveres ouvido, eu te dou graças.
Depois, erguendo a mão sobre o sepulcro, essa mão invencível que aplacava as convulsões do mar, do céu às iras, resoluto bradou: Ergue-te, Lázaro! Abalaram-se os rígidos penedos com terrível fragor. O chão lodoso, talvez movido por secreta chama, tremendo se fendeu. Correu nos ares uma listra de fogo, e a luz sulfúrea que rápida aclarou a funda gruta, viu a gente mover-se o branco espectro do desgraçado moço de Betânia, firmar as mãos nas bordas da jazida, sacudir o sudário, abrir os olhos e entrar de novo na mansão dos vivos. Como negar a esplêndida verdade? Rejeitar o prodígio? O povo humilde sentiu passar o hálito do Eterno por aqueles rochedos, prosternou-se aos pés do Deus que os mortos animava, bendisse a Cristo, a aurora do Evangelho. Mas a inveja roaz, o ódio cego, verdadeiros demônios, rebramaram nos corações dos fariseus protervos. Todo o veneno da tartária estância verteu Satã nas veias dos escribas e no seio dos ímpios sacerdotes. Em que pensamos nós? Dizem raivosos que deixamos em paz o Nazareno pregar doutrinas, operar milagres e seduzir a plebe inconsciente? O que é feito de nossa autoridade? Onde está nossa força? Porventura, seguindo a multidão que nos despreza, iremos nós também beijar as plantas do filho do mesquinho carpinteiro? Então falou Caifás, hebreu soberbo, pontífice arrogante, ergueu-se e disse: Nada entendeis, obrais como insensatos, desconheceis as práticas dos sábios. Não refletis que a salvação do povo de sangrenta lição depende apenas? Que é necessário que pereça um homem? Que a nação abalada não sucumba? Que o tempo pede sangue e a lei decreta que neste caso se derrame sangue? Disse, e no pensamento de seus sócios a morte do Senhor foi resolvida. Tinha profetizado um dos algozes, cumpria que sofresse o grande mestre. Que esgotasse de um trago a taça negra dos terrestres martírios. Que gemesse ao peso imenso da maldade humana, que beijasse, ferido, as duras pedras daquele escuro chão, não pelo povo ingrato de Israel, mas pelo mundo, pelo porvir das gerações cativas, pelo triunfo eterno da verdade. Na região do infindo desespero, Satanás exultou. Ao feio riso, porém, daqueles lábios requeimados sucederam esgares pavorosos. Nas hórridas cavernas ressoaram furibundos mugidos. Ó miséria! Bradou-se, retorcendo ébrio de raiva. Miséria! Nas angústias do suplício o Cristo morrerá. Porém, que importa, se perdoa expirando a seus verdugos? Se lava com seu sangue os crimes todos e os perversos, arranca-me das garras. Se desce a meus domínios, triunfante trazendo a luz, talvez, e almo conforto onde jamais sorrira uma esperança. Miséria! E debatia-se convulso no circo abrasador das próprias chamas. Jesus, porém, prevendo o fero intento dos pérfidos ministros, retirou-se para as bandas de Efrém, pobre cidade isolada no meio dos desertos. Não temia o furor dos inimigos, não fugia medroso, antes tranquilo esperava seu fim. Próxima estava da Páscoa a grande festa. Os sacerdotes, escribas e doutores, agastados pela ausência da vítima inocente, encheram de espiões os arrabaldes e prometeram pingues recompensas a quem seu novo asilo descobrisse. 6 dias, entretanto, antes da Páscoa, volvendo Cristo aos ares de Betânia, entrou na casa de Simão, leproso, onde à noite ceou. Lázaro estava nesse tempo a seu lado, e a irmã querida Marta os servia na modesta mesa. Discorria o Senhor sobre o futuro, sobre o reino dos céus, a glória eterna, a beleza inefável da virtude, o brilho imaculado da inocência.
quando, trazendo um vaso de alabastro cheio de essências finas, preciosas, chegou Maria e, palpitante, ungiu-lhe a fronte sacrossanta. Desperdício! Esbanjamento inútil! Grita Judas. Não podias vender esses perfumes dos pobres em favor? Oh, certamente são 300 dinheiros que perdemos. Era duro, mesquinho, interesseiro o taciturno hebreu. Trazia a bolsa da humilde companhia, e mais prezava que a própria inútil vida esse pecúlio que de todos provinha, era de todos. Judas, por que censuras e molestas esta ingênua mulher? O mestre exclama. O que ela fez, seu coração revela. Mostrou-se boa e crente. Neste mundo sempre tereis os pobres e infelizes. Quanto a mim, leve sombra de tristeza nublou os olhos límpidos de Cristo, que prosseguiu depois, baixando o rosto. Oh, ela ungiu meu corpo antes que desça à fria sepultura, e vos afirmo, em todas as nações, em toda a parte onde se repetir este evangelho, seu belo proceder será louvado. Como só ia, se afastou da mesa, buscando um ermo sítio onde sozinho pudesse meditar. Era alta a noite. Era alta a noite, e os pobres campesinos e os mendigos da aldeia se apinhavam da casa de Simão no estreito pátio. Muitos doutores, fariseus e escribas, vindos dos arredores, curiosos se acercaram de Lázaro e aterrados murmuravam baixinho. Ei-lo, seu rosto conserva ainda a lividez das tumbas. Ei-lo, ressuscitou. É seu fantasma, diziam outros. Apalpai-lhe as vestes, tocai o frio corpo. É tênue fumo, ou branca névoa de invernosa aurora se desfará depressa. Mas afoito adianta-se e brada um velho escriba. Lázaro, donde vens? Donde saíste? Pelo Deus que adoramos, te conjuro, deixa o mistério que te envolve. Fala! Houve um momento de mortal silêncio. Ninguém ousava se mover. O medo tolhia o respirar aos assistentes. Então, qual muda estátua a cujos membros, por milagre do céu, descesse a vida, voltou Lázaro o rosto descarnado, onde em cheio bateu a luz formosa de azinhavrado, antigo candeeiro. Por que me obrigas tu, velho insensato, a revelar mistérios de além-mundo? Disse, fitando amortecidos olhos sobre o ousado judeu. Me interrogaste em nome do Senhor. Cala-te e escuta. Eu jazia prostrado e sem conforto no leito da doença, e como a chama vacilante de um círio que se extingue no silêncio da noite, pouco e pouco fugia-me da vida o frouxo lume. No céu crepuscular, no céu dos mortos, eu via ao longe, turvas, indecisas, perderem-se do mundo as ribanceiras como ilusões brumosas do deserto. Sumira-se o passado, instável gota pendida à borda de profundo abismo, quase a cair, librava-se o presente. E além, no seio horrendo do infinito, avistava o futuro, horrenda porta coberta de decretos insondáveis, negra e sempre fechada. Áspero inverno vertera o gelo dos polares climas em minhas veias túmidas. As horas no quadrante do tempo se apagavam. Como o cedro gigante das montanhas range, estorce-se, estala, oscila e tomba, senti dentro em mim mesmo alguma coisa estalar e cair. Alva sublime às trevas sucedeu do pensamento. Achei-me leve, cândido, impalpável como o éter sutil que me cercava. E dessas regiões da eternidade, vi num canto da terra, inerte, mudo, o que fora meu corpo, imundo andrajo esquecido num antro de misérias. Busquei debalde no meu novo estado contemplar as esferas fulgurantes que sentia rolar no imenso fluido das supernas alturas, e as palavras decifrar das esplêndidas cantatas que enlevavam minha alma suspirosa. Só percebia os lúgubres soluços que subiam do abismo, as vozes débeis e as queixas magoadas que diziam: Quando virás nos consolar, ó Cristo?
Quando verás quebrar os duros ferros que nos vedam voar à pátria amada? Súbito, um mar de pavorosas sombras ergueu-se rebramando, um sopro ardente pelas trevas correu. Sobre meu corpo de novo estava a lousa do sepulcro, e a voz do Mestre me chamava ao mundo. Credes agora, ou duvidais ainda? Contemplai-me, aqui estou. Qual de vós outros ousará rejeitar este prodígio? E Lázaro calou-se. Os circunstantes conservavam-se mudos, assombrados. Muitos hebreus então se converteram à lei da redenção. Muitos escribas e rudes publicanos, jubilosos, viram cair a venda enganadora que lhes furtava a luz e se curvaram ao sublime estandarte do Evangelho. Porém, negra loucura, os sacerdotes contumazes no erro e na mentira concertaram, cruéis, tirar a vida àquele que o Senhor tinha salvado. Há tanto a inveja e o ódio se abalançam. Longe, porém, ralada de saudades, chorava no retiro a Virgem Santa do Filho amado à prolongada ausência. Anjo de amor no vale das tristezas, pelo augusto mistério ao céu ligada e à terra pela dor. Símbolo eterno de inefável pureza e alma piedade, grande na compaixão e na doçura como o Filho na glória e no martírio. Via-se a propinquarem no horizonte as trevas do suplício. Era alta noite, perto do antigo lar, sozinha e aflita, volvia, suspirando, o pensamento às estações felizes do passado. Revia os prados e as risonhas veigas, cheias de flor, de frescura à sombra, onde Jesus brincava, os mansos lagos onde nas tardes lúcidas do estio vogavam, contemplando o céu sereno, as verdes ilhas, as formosas praias cobertas de choupanas de barqueiros. Depois, descendo ao árido presente, vendo sumir-se a luz, toldar-se o espaço, erguer-se no porvir o vulto negro do mais cruel e áspero infortúnio, inclinava a cabeça ao morno seio e rompia em soluços magoados. O temporal do inverno sacudia as ramagens dos fúnebres salgueiros, dobrava os ervaçais e nas gargantas profundas das montanhas do deserto desfaziam-se em trêmulos gemidos. Meu filho, murmurou erguendo o rosto a esposa de José, meu pobre filho. E as douradas madeixas soltas, livres nesse rápido gesto, se espalharam em profusos anéis no cotio ebúrneo. Mais silêncio. Lá fora, entre as rajadas indômitas do vento, tristes queixas se fizeram ouvir. Depois, no alpendre, maviosas palavras ressoaram. Dá-nos abrigo, ó Virgem gloriosa, que saímos de longe e te buscamos. Maria estremeceu. Era tão meiga, tão doce a débil voz que lhe falava, e tão medonha a noite, o céu tão negro, tão funda a escuridão, que levantou-se, tomou o largo manto e abriu a porta. Indizível surpresa! Excelsa glória! 3 lúcidas irmãs, 3 mensageiras das regiões supremas, penetraram no hospitaleiro asilo da virtude. Anjos de meu Senhor, Maria exclamou cheia de confusão e de respeito. Anjos de meu Senhor, sede bem-vindos na mesquinha morada da humildade. Estrela do Israel, farol dos justos, rainha e mãe das imortais falanges, diz a primeira das irmãs, não temas. Companheiras eternas de teu filho, ouvimos-te chorar e pressurosas voamos ao teu lado. Ouve, Maria, eu sou a viva luz dos santuários, a rosa imarcessível da pureza, o gênio da verdade, sábia e forte. Dou vida às brenhas, escravizo as vagas, domino os vendavais, desprezo os raios, vitoriosa encaro a morte horrenda. Sou a fonte da glória e do heroísmo. Senhora, eu sou a fé. Não me conheces? Calou-se a peregrina do infinito. A segunda falou. Quando a serpente turvou do paraíso o ameno lago, onde o mais puro afeto se espelhava, e do jardim das célicas delícias lançou da terra aos pântanos lodosos a humanidade escrava,
compassivo formou-me o Criador. Na tempestade sou o íris, o núncio da bonança, a estrela do pastor, a roxa aurora. Sou nos vergéis a flor da primavera, na moléstia a saúde, a luz nas trevas. Nas prisões o perdão, no passamento a clemência de Deus, a eternidade. Sou a esperança, a êmula da vida. Eis-me contigo, ó Virgem soberana. Calou-se a peregrina do infinito. A terceira falou: passei a infância na tenda de Abraão, o pai dos povos, o amigo do Senhor. Tornei-me grande ouvindo no deserto a voz do Eterno, aconselhando o exímio patriarca. Tenho o condão sublime dos prodígios. Sou a pomba nas águas do dilúvio. Sou a fonte de Agar nas soledades, a coluna de fogo nos fraguedos das estrangeiras terras. Virgem Santa, anjo que tantas vezes eis seguido no recinto da dor e da miséria, onde levas o pão, a luz e a calma. Coração piedoso, etéreo cofre onde todas as lágrimas que rolam em riquezas subidas se transformam, onde todo o soluço encontra um eco, onde todo o martírio encontra um prêmio. Eu sou a confidente de teus sonhos, eu sou a caridade. Assim falando, prostraram-se as celestes emissárias e adoraram do empírio a soberana. Mas, palpitante o seio, os lábios mudos, cruzando sobre o peito os níveos braços, cismava extasiada a mãe de Cristo. Quando, porém, o enleio superando, levantou a cabeça, os 3 arcanjos para junto de Deus tinham voltado. Calou-se o narrador. Vários romeiros, habitantes das serras do ocidente, neste instante chegavam. Seus vestidos eram rotos e úmidos de sangue, úmidos pés e mãos, e as faces frias, lívidas de terror. Deus vos proteja, sacerdote da paz, disse o mais velho, saudando o missionário. A providência nossos passos guiou. Estais feridos? Estais feridos? Interroga o sábio. Que mal vos sucedeu? Donde viestes? Que sangue é esse que vos mancha as roupas? O sol dourava nossos pátrios cerros, o romeiro falou, quando partimos para vir adorar a Virgem Santa nesta tranquila ermida e ouvir humildes, ministro do Senhor, vossas doutrinas. Era intenso o calor. Ao meio-dia procuramos abrigo à fresca sombra de risonho palmar, onde queixoso murmurava um arroio entre alvas pedras. Éramos mais de 20, homens robustos, mulheres e crianças. Reclinados sobre a relva macia, um dos amigos relatava os sucessos lastimosos destes últimos dias, e nós outros, que no conflito insólito perdemos tantos fiéis e bravos companheiros, ouvíamos tristonhos. De repente, uma chuva de setas aceradas caiu a nossos pés. Um grito horrível, um grito só, perdeu-se pelos ares. De verdugos e vítimas, por terra feridos mortalmente, estrebuchavam nossos pobres irmãos. Os assassinos surgiam como insetos da espessura. Eram eles, Senhor. Eram os mesmos que encheram de aflição vosso retiro. Conseguimos fugir nós que aqui somos, os únicos, talvez. Porém, ao longe, bem no meio de aspérrimos rochedos, ouvimos uma voz sentida e triste repetindo as endeixas funerárias que os homens do Senhor cantam prostrados nos arraiais da morte. Comovidos, nos dirigimos às sinistras penhas. Padre, um servo de Deus, um sacerdote, um missionário como vós, expira sem orações, sem luz e sem consolo na solidão de inóspitos fraguedos. O romeiro calou-se. Resoluto, firme como um guerreiro de outras eras, o pastor do deserto ergueu-se e disse: Quem dentre vós, soldados do Evangelho, meus passos guiará? Mestre, partamos, o romeiro responde. Vamos todos, corramos ao lugar do sacrifício, bradaram 100 mancebos valorosos. Um momento depois, marchavam lestes ao longo das campinas orvalhadas. Nublada e triste aparecia a aurora no chuvoso oriente. Ásperas brisas silvavam nos sarçais e nos outeiros estéreis do sertão,
quando chegaram ao teatro da lúgubre tragédia. É ali, disse o filho das montanhas, mostrando um monte de tisnadas pedras coroadas de cardos verdoengos. É ali. Foi bastante esta palavra, bastante o gesto que a seguia. O sábio e mancebos valentes escalaram, num volver de olhos, o calvário alpestre. Crostas calcárias desligadas, soltas, rolaram das escarpas dos rochedos, os ecos acordando. Um feio abutre, possante e gigantesco, abriu as asas, elevou-se, grasnando pelos ares. O horizonte aclarou-se, e um raio frouxo da fria madrugada, um flavo raio, um escárnio de luz, bateu medroso no fastígio das penhas escabrosas. O mar ali estava, calmo e belo, como um jovem pastor adormecido sobre a relva do campo, entregue aos sonhos de inocentes amores. Em seus lábios ainda restava a sombra de um sorriso, porém, da morte as roxas violetas, as pálpebras cerradas lhe tingiam. Uma flecha veloz o derrubara. A fria destra, sobre um livro aberto, marcava o santo ofício dos finados. Expirara, adorando o Ser Supremo.